Vamos falar de CBF, pai do Neymar, de acordo com o jornal O Globo, vetando o nome do Jorge Jesus. Acredite se quiser. Olha a que ponto a gente chegou. O pai do Neymar conversando com o presidente da CBF para vetar. Pilhado, você tem certeza que isso aconteceu? Não. Mas também não duvido nada que tenha acontecido. Nada, porque de repente o nome do Jorge Jesus parou de ser falado. De repente. E todo mundo sabe, quem não gosta do Jorge Jesus na seleção brasileira? Neymar. Quem que o Jorge Jesus deixou claro que não tá bem fisicamente, que no time dele não ia furar filinha por ser mega star? Neymar. Então, a gente tem que ver isso, porque minha visão. É por isso que a seleção brasileira tá uma bosta. É por isso que a seleção brasileira não ganha mais nada. Se jogador que nem tá no seu auge tá mandando na seleção brasileira, como é que a gente quer ganhar alguma coisa? Como é que a gente quer disputar alguma coisa? Quando pode ter um treinador bom, com o estilo de jogo da seleção brasileira, que faz o time jogar, vetado. Porque o Neymar não quis. Aí é brincadeira. A gente ainda vai falar sobre essa situação que eu acho patética e que mostra porque que desde 2006 o Brasil coleciona só fracasso com essa entidade, né, que comanda o nosso futebol. E aí eu ainda vejo gente apoiando. Não, mas tem que escutar o jogador. Cara, é sério que o Neymar, na atual situação, manda na seleção? Porque eu digo uma coisa, eu não acho que o Neymar pode fazer essa seleção jogar bem. O Jorge Jesus, eu acho que poderia fazer essa seleção jogar bem. Então, é o que eu digo, o nome do Jorge Jesus, ele estava ali entre os favoritos da CBF. De repente, virou o último da fila. E aí, eu não acredito que seja coincidência. E para mim, é um absurdo, é mais um absurdo da CBF. Um jogador que mal tá jogando, mandar, vetar nome de treinador, dizendo quem vai ser o treinador da seleção brasileira. E para mim, isso mostra por que a seleção tá uma bosta há tanto tempo. Por que é tão ruim ver jogo da seleção brasileira há tanto tempo. E digo mais, inclusive na época de outros treinadores, até na época do Tite, eu já escutei de jogador que, não tava na panela do Neymar, parei de ser convocado. Já escutei de pelo menos 2 jogadores. Eu não tava na panela do Neymar, não tô sendo convocado para a seleção brasileira. Agora, no auge dele, ok, isso poderia ser aceitável, mas na atual situação, o velho Vamp, o que eu queria perguntar para você, Vamp, você já viu jogador mandar em quem vai ser treinador de seleção brasileira? Você jogou na época do Parreira, você jogou na época do Zagallo, você jogou na época do Filipão, se eu não me engano, você jogou também com o Vanderlei Luxemburgo. Em algum momento você soube que o Ronaldo influenciava em escolha de treinador? Que o Rivaldo, que o Ronaldinho Gaúcho, né, que esses medalhões da época. E outra, você acha isso certo? Você acha que se o cara é o nome fodão do time, da seleção, ele tem que influenciar, Vamp? Porque só se fala nisso agora aí nas redes sociais. Tico, eu não sei, né? Você tá dando notícia aí, saiu, né? Você tá repassando a notícia que você leu ou escutou. Da coluna do jornal O Globo, do Lauro Jardim. E aí eu vou te falar uma coisa, você me perguntou, né, falou, eu trabalhei com esses treinadores tudo mesmo na seleção, mas é o seguinte, vou dar um exemplo cada aqui, né? Você pega o Romário, o melhor jogador do mundo, o Brasil não ganhava uma Copa América há quase 50 anos, 40 anos, e ganha aquela Copa América de 89. Depois o Romário é convocado para um jogo para levar a seleção à Copa do Mundo, de 94. O Romário vem e faz 2. Vira o cara. Aí vai a Copa do Mundo. Romário é campeão do mundo e melhor jogador do mundo. Não tinha essa liberdade para chegar no Ricardo Teixeira e dizer, Filipão, tive um problema com o Filipão. Aí passou, o tempo vai passando, o Romário jogador de seleção, teve um problema nas eliminatórias de 2002 em Montevidéu e o Romário parou de ser convocado.
Romário não foi lá no Ricardo Teixeira, nos caras, os caras não davam essa liberdade, não. Não tinha essa liberdade. Dizia, tira o treinador. O Filipão nunca ganhou nada com a seleção, não foi campeão do mundo, não foi campeão de Copa América. Eu já tenho serviço prestado da seleção aqui, vários jogos. Eu nunca vi o Ronaldo também. O Ronaldo, o próprio Ronaldo aí tem um documentário, não sei se é no Globoplay ou no Netflix, que o Ronaldo mesmo conta que quando saiu a convocação para 2002, entre os 23, ele achava que estava... Quando saiu o nome do Luizão, que foi por ordem alfabética, o Ronaldo falou isso, vai sobrar eu ou o Romário. Quer dizer, ele conta isso num documentário, né? Jogadores que têm conquista com a camisa da seleção brasileira. O Neymar é o maior artilheiro aí da seleção brasileira, mas ganhou a Olimpíadas, né? Não teve conquista com Copa América ou Copa do Mundo. E se isso for verdade mesmo, o Adinaldo aceitar isso, porque vocês podem falar o que quiser. Agora, ó, Marco Paulo Del Nero, Marinho e Ricardo Teixeira não dava essa liberdade, não. Não dava essa liberdade de atleta chegar, não. Ó, quem vai comandar a seleção brasileira é o Flávio Prado ou o Mal. Esses caras eram distante, mantinha distância dos atletas, né? Aparecia, joguei 47 jogos com a camisa da seleção brasileira, né? Joguei Copa América, campeão em 99, fui à Copa do Mundo, joguei Copa das Confederações, 2, e eu nunca vi, não tinha esse contato com a presidência. Nem eu, nem os demais, que eu estava ali, uma vez ou outra, o Marco Antônio Teixeira aparecia, o Ricardo Teixeira, o Marco Antônio que era tio, mas era tudo muito distante. Era a comissão técnica e os jogadores, eles apareciam uma vez ou outra. Não tinha essa liberdade, não dava a liberdade de você querer conversar. Quando a gente tinha que conversar alguma coisa, era com... Como era o nome do supervisor da seleção? Esqueci aqui, me fugiu o nome. Eu vou lembrar. Era mais com o supervisor da seleção. Não é mal o nome da supervisor? O carioca lá? Américo Faria. Era mais com o Américo Faria. A gente pouco vê esses caras. Agora, se teve essa liberdade, o pai do Neymar, se isso for verdade mesmo, chegar no Adinaldo e falar que, não, esse aí não pode ser o treinador, isso é um absurdo do absurdo. É isso. Eu acho uma situação constrangedora. Não é a primeira vez que a gente fala disso, que o nome do Jorge Jesus está perdendo força, porque o Neymar estaria influenciando na escolha do treinador da seleção brasileira. E é o que eu falo, ô Mauro, se ele estivesse no auge dele, eu acharia normal. Por quê? Eu acharia certo? Não. Achar normal não é achar certo. É porque eu sei que isso acontece. No mundo todo isso acontece. Quando você tem um grande astro numa seleção, num time, ele influencia em quase tudo. Agora, o Neymar, ele tá longe do auge dele. O Neymar nem jogando direito tá. Você mesmo diz que o Neymar é um jogador imaginário. Porra, se um jogador imaginário tá influenciando no nome do treinador da seleção brasileira, porque aí, Mauro, leva-se a crer que interessa mais uma panela na seleção brasileira do que a seleção jogar bem. Porque, modéstia à parte, a gente entende um pouquinho de bola. A gente vê futebol. Não tem um treinador, tirando aí um grande medalhão, que seja um Ancelotti, porque aí dá para comparar, mas que não tem um treinador que possa fazer a seleção brasileira jogar bem novamente, como o Jorge Jesus. Pode ser que o Jorge Jesus seja um fracasso? Pode. Mas se você perguntar, e não só para flamenguista, não, para grande parte dos torcedores brasileiros que não levam clubismo, tá? Que veem futebol. Se você perguntar quem é o cara que pode fazer o Brasil jogar um futebol melhor, muitos, a grande maioria vai falar Jorge Jesus. E aí um cara desse parar de ser colocado até numa lista por causa disso, porque Neymar... E aí é claro, né, que tem até uma nota da CBF, né, negando. É que até a nossa produção, o Bruno me mandou aqui, o Bruno Landi, mas eu já vou deixar claro pro Bruno Landi também o que eu penso. A CBF não vai fazer uma nota dizendo, pessoal, realmente conversamos com o pai do Neymar, realmente ele vetou o nome de Jorge Jesus e ele está fora da nossa lista. É óbvio que a CBF vai negar. A CBF não vai assumir que o seu presidente
não tem moral nenhuma dentro da entidade. A CBF não vai assumir que o seu presidente não entende nada de futebol, que quem manda na CBF é um jogador que mal joga na atualidade. Eu não tenho nada contra o Neymar, tá? Mas eu tenho contra essa situação do futebol brasileiro. E aí a nota da CBF diz o seguinte: a CBF esclarece que o último encontro entre o presidente Edinaldo Rodrigues e o pai do atleta Neymar ocorreu no dia 19 de novembro na Arena Fonte Nova, no jogo entre Brasil e Uruguai. Nestes quase 6 meses, não houve qualquer contato entre as partes, seja presencial ou por telefone. Portanto, diz a nota, qualquer afirmação que sugira a participação do pai de Neymar em decisões da seleção brasileira é absolutamente inverídica. Bom, é uma nota, óbvio, padrão. A CBF não vai assumir que quem manda na escolha do treinador é o pai de um jogador, mas mais uma vez surge esse assunto, Mauro. Independentemente, tá bom, o Neymar vai decidir, não vai. É curioso, o nome do Jorge Jesus, que já foi o primeiro da lista, Mauro, nem ser falado mais, né? Ser colocado ali em último da fila. Ancelotti, foram atrás do Ancelotti de novo, surgiu o nome do Abel Ferreira. É uma situação e outra, né, Mauro? Tá virando uma palhaçada já. Negócio de escolha de treinador da seleção brasileira. É sempre uma novela. A informação do Jornal Globo, segundo uma fonte que eu consultei hoje, procede, tá? Houve sim, segundo essa fonte, diria um veto, né? Mas ficou claro, foi dito para o presidente da CBF que o nome não agrada, né? Digamos assim. O que não é novidade, a grande novidade é esse contato feito aí, realmente bem bizarro, né? E essa mesma fonte me disse o seguinte: olha, isso pode até ser bom para o Jorge Jesus. Eu falei, mas como assim? Veja o caso da camisa vermelha. Aquela imagem que apareceu ali, tudo indica que foi feita por inteligência artificial e não era exatamente o modelo, mas havia sim uma ideia de uma camisa tal, com outra cor. Parece que o vermelho nem seria muito vermelho, um vermelho mais para grenar, quase marrom, sabe, aquela cor assim meio tijolo. Foi o que a gente soube. Seria alguma coisa por aí, mas não chegou aos finalmente, como diria o Dorico Paraguaçu, justamente porque vazou ali aquela imagem que não seria a verdadeira, e aí teve um grande forrobodó, uma repercussão muito negativa. E a ideia, tudo indica, foi engavetada. E a repercussão também é muito negativa, obviamente, diante dessa informação, né? Quem é que concorda com isso? Quem sem consciência vai falar, não, tá certo, o pai do Neymar tem que ir lá mesmo dizer que deve ou não. Acho que nem os fãs do Neymar, se eles torcem de fato pela seleção, vão pensar, tem cabimento, gente. Isso é um negócio muito, muito inverossímil. Bem, então pode ser, essa fonte falou, pode ser que isso até seja bom para o Jorge Jesus, o nome dele não está descartado, justamente pela repercussão negativa, com um outro detalhe, que é essa indefinição do Carlo Ancelotti, que quer esticar a corda até o dia 25, que é quando termina o Campeonato Espanhol. Venceu na rodada ontem, venceu também o Barça, né? Os dois venceram, segue 4 pontos. Mas ele jogou hoje, 3-2. Hoje 3-0. Tomou 2 gols, mas segurou a vitória, Mbappé decidindo de novo. E vão se enfrentar no domingo que vem, em Barcelona. Se o Real vencer, 1 ponto de diferença. Vai até o final a briga, provavelmente. Se o Barcelona vencer, aí o jogo é na Catalunha, né? Aí a coisa já muda, aí praticamente será o campeão. Mas isso não significa que o Ancelotti vai deixar o time antes das últimas rodadas do campeonato, né? Então ele quer cumprir ali o contrato dele até o final desse campeonato espanhol. Isso dificulta, porque dia 25 termina, 9 dias antes, se não me engano, dia 16, tem que ser apresentada a lista de convocados. Essa convocação talvez tenha que ser feita pelo Juan, olha que coisa, né? Porque não tem ninguém para fazer esse papel. E aí, no caso, o jogo dia 4, olha só a distância, do dia 25, né, para o dia 4, uma distância aí de 10 dias entre o último jogo do Real Madrid no campeonato, que poderia marcar a despedida do Carlo Ancelotti, e o jogo da seleção. Ele teria que se desvincular, fazer tudo muito rápido, né? Rescinde, já assina outro contrato, já viaja, e a lista de convocados
seria feita por uma outra pessoa, ou então ele mandaria uma lista sem que ninguém soubesse. Tá aqui a minha lista aqui. De qualquer maneira, é bem bizarro, né? Você imagina? Qualquer situação dessa não faz sentido. Então, diante disso, vai seguir sem definição. Mas não dá para descartar ainda o nome do Jorge Jesus, não. Apesar dessa oposição, ele é o nome mais acessível, né? Porque ele está disponível no mercado. Ele poderia assumir imediatamente o cargo e já começar a pensar nos 2 jogos. E tem isso também, os jogos não são fáceis. Equador fora e Paraguai em casa. O Paraguai venceu o Brasil lá em Assunção. O Paraguai está 8 jogos invicto. O time virou o fio, está brigando por vaga na Copa com toda a força. Já venceu o Uruguai, venceu a Argentina, além do Brasil. Foi buscar um 2-2 na Colômbia quando perdia por 2-0. Então é um jogo difícil. Tudo indica que será um jogo difícil. E o Equador tem uma campanha melhor que o Brasil, mesmo perdendo pontos por escalação irregular. Aí quem é o melhor jogador do mundo, né? A bola de ouro, Vinícius Júnior, né? Aí o pai do Vinícius Júnior vai lá no Edinaldo e fala: a gente gosta do Jorge Jesus. A gente gosta, o nome do Jorge Jesus a gente gosta. Entendeu o que eu tô falando? Se cada pai for lá. For lá. Não, e assim, o que é mais bizarro nisso tudo é que o Neymar não é hoje um astro do futebol. Ele é um popstar como celebridade, que ele é famoso e tal, mas no futebol não é. Ele não joga futebol. Há muito tempo que ele não joga futebol. Ele não consegue jogar futebol. Ainda mais num nível altíssimo. Então isso torna mais bizarra a situação. Ele é uma pessoa famosa, uma celebridade, tem muitos fãs, muitos patrocinadores e tudo, ótimo, maravilhoso, mas jogar futebol mesmo, não joga há muito tempo, há anos que ele não joga futebol. Para valer, né? Para valer. Não é entrar em campo contra a Inter de Limeira aqui. Falando jogar a Vera mesmo, jogo grande, para ser essa referência toda. Não é. E que foi por isso, né, Mauro? Foi por isso que ele brigou com o Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus não aceitou ter ordens para colocar o Neymar num time. Ele tinha 8 estrangeiros inscritos na Liga Árabe. Ele achava que os 8 estrangeiros estavam numa fase melhor que o Neymar, que estavam bem fisicamente. E ele, como um cara que comanda um grupo, ele disse: não vou tirar um cara que está super bem fisicamente, por mais que ele não tenha o talento do Neymar, para colocar um cara que teve 6 jogos em 1 ano e meio. Foi até por isso que começou essa desavença entre Neymar e Jorge Jesus. Chico, deixa eu te falar uma parada. Lá atrás, o patrocinador da seleção brasileira, você sabe qual é a marca, né? Você não precisa falar. A maioria dos atletas da seleção era tudo dessa tinha contrato com essa marca de roupa, né? Então, o Ronaldo, a vida dele toda, Ronaldo Fenômeno, Romário em algum momento, era do patrocinador da seleção. Tanto que os caras, quando a gente estava na seleção, era muito ligado ao Ricardo Teixeira, o Marco Antônio Teixeira, virou depois presidente do Barcelona, o Sandro. Era da Nike. Já falei, tem que falar logo. Não dá pra segurar. E Neymar é de outra... Não sei se mudou lá dentro da seleção, né? O Neymar é de outra marca, viu? Não é a mesma da seleção. Até nisso eu fiquei pensando. Porque lá atrás ia muitos jogadores da Nike pra seleção brasileira. O patrocinador. Eu concordo muito com você, Vamp. É tipo assim, a gente hoje fala da seleção brasileira com vergonha, pô. A gente fala da seleção brasileira com vergonha. É mais uma vergonha pra mim da seleção brasileira. Porque foi vergonha em 2006, quando todo mundo achou que ia ganhar, e foi aquele papelão na organização. Um dos culpados, quem? CBF. A gente lembra Vegas na Suíça, pessoas invadindo o campo para tirar foto. Parecia filme de Hollywood, a seleção brasileira. Porrada, né? Porrada da França. 2010, perdeu para a Holanda. Que para mim foi o menor mico, tá? Porque para mim 2006 não ter vencido com aquele timaço, para mim, foi uma grande decepção. 2010 já era o esperado, mas eu não achei o pior futebol. Aí 2014, 7-1. Aí 2018, uma campanha muito fraca para mim da seleção e a eliminação para a Bélgica. 2022, campanha fraca e eliminação para a envelhecida Croácia. Porque tem muita gente que diz, perdeu para vice-campeã do mundo. Não.
Perdeu para a envelhecida vice-campeã do mundo, que só tinha vencido um jogo naquela Copa. Só venceu um jogo, né? Porque contra o Brasil foi empate. Venceu o Canadá, que só tem hóquei. O Canadá nem sabe o que é futebol. E aquela seleção conseguiu ser eliminada pela envelhecida Croácia. Então, olha a coleção de vexames. Tudo isso com o presidente banido do futebol, presidente proibido de sair do país, presidente preso. Então, isso é a CBF. E agora é a CBF onde quem manda na seleção brasileira, quem manda em quem vai ser o treinador, é um jogador que não joga há 6 anos, pô. Eu digo sempre, eu não persigo o Neymar, mas ele não tá jogando, pô. 6 jogos na Arábia Saudita em 1 ano e meio. 6 jogos no Santos em 6 meses, como titular. Como que a gente vai achar normal esse cara definir quem vai ser o treinador da seleção brasileira? E agora com uma informação nossa, não só do Jornal O Globo, eu vou chamar, Kaique, não só do Jornal O Globo. Informação do Mauro César Pereira aqui também, que apurou e confirmou, tá? O pai do Neymar pediu pro Jorge Jesus não ser o treinador da seleção brasileira. E é o melhor nome, pô. Pra todo mundo que entende um pouco de futebol, tirando o Ancelotti, que é um baita nome do futebol mundial, mas pra mim o Jorge Jesus ainda é melhor, mas é bem disputado ali. Se não for o Ancelotti não ser o Jorge Jesus, que tá sem emprego, é um absurdo. O Abel Ferreira tá lá no Palmeiras, vai prejudicar o Palmeiras se tirar o Abel do Palmeiras. Clube é sempre o mais importante. O outro tá desempregado, pô. Tá desempregado. E a CBF pode não utilizá-lo, pode não contratá-lo, porque o jogador que mal tá jogando não quer, não vai ficar satisfeito. Sabe por que ele não vai ficar satisfeito? Porque ele sabe que o Jorge Jesus pode deixar ele fora, pode botar ele no banco. O Jorge Jesus vai botar para jogar o melhor time, para jogar o melhor futebol. E não vai ter jogador definindo quem vão ser os titulares, quem vão ser os convocados. Flávio Prado, pai do Neymar, vetando o nome do Jorge Jesus na CBF. A gente sabe, você aqui é um dos grandes defensores do Neymar, mas não da CBF, né, Flávio? Até nesse momento onde eu mesmo critico muito o Mauro, você diz que ainda acha que o Neymar vale a pena o investimento do Santos, tudo mais. Agora, pode achar normal jogador e pai de jogador influenciando quando não está no seu auge, no nome para ser o treinador da seleção brasileira? Olha, Pilhado, para ser bem sincero, eu acho que nem no auge, nem fora do auge, nem jogador nenhum. Isso aí é uma coisa que tem que ser resolvida pela entidade. Ela tem que entender que aquele profissional é o cara que vai comandar a seleção e acabou. Aí você pode discordar, concordar, aí cada um tem a sua opinião. Mas eu não posso escolher meu chefe, pô. Não, eu vou escolher meu... Não existe isso. O cara que vai ser o técnico da seleção, seja ele quem for, ele vai comandar a seleção e, se o Neymar for convocado, o próprio Neymar. Ele não pode escolher o chefe dele. Então acho que não tem o menor sentido sequer ter uma conversa nesses termos. Não tem o menor sentido, não tem razão nenhuma, não pode acontecer uma coisa dessa. Quem tem que escolher o técnico da seleção brasileira é a CBF. Senão ela não serve para nada mesmo, né? Ela tem que escolher dentro dos critérios dela, sejam eles quais forem. Critério idiota, critério de consenso, critério coerente, que fica mais difícil se tratando de CBF. Mas ela que tem que resolver e depois arcar com todas as consequências positivas ou negativas. Ninguém, nem Neymar, nem Vinícius, nem Pelé, ninguém. O time, jogar futebol é a função do jogador. E escolher o técnico da seleção é uma das poucas coisas que é a função efetivamente da CBF.